ar o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR. O programa de hoje, da série Juventude e Políticas Sociais no Brasil, discute o tema da relação entre educação e juventude. Pesquisa do IPEA sobre o tema mostra que o número de jovens analfabetos entre 15 e 29 anos é concentrado na região Nordeste. Nessa faixa etária, enquanto 11,6% dos analfabetos estão no Nordeste, apenas 1,6% estão no Sul. Quais os problemas da educação brasileira voltada para os jovens? Para tratar do assunto, convidamos o pesquisador do IPEA, Paulo Corbucci. Paulo Corbucci, esses números, esses dados, as estatísticas aí que você tem para nos trazer, quantos por cento dos jovens estão na escola, na idade séria dessa relação? Bom, nós temos uma grande distorção em termos de idade série, sobretudo nessa faixa de 15 a 17 anos, onde os jovens deveriam estar cursando o ensino médio. O que acontece é que nós temos uma boa proporção, um bom percentual dessa população que frequenta a escola. Só que quase a metade dos cerca de 82% dessa faixa etária que frequentam a escola, eles estão defasados, ou seja, eles estão cursando outro nível de ensino que não o ensino fundamental. Majoritariamente eles estão cursando o ensino fundamental em detrimento do que seria o adequado, que é o ensino médio. Questão da idade, né? Porque há várias estatísticas que mostram com quantos X anos a criança deve estar em tal idade. Essa distorção que é grande no Brasil, a criança, o jovem está na idade inadequada para a série. Exato. Esse é um dos grandes problemas da educação e juventude? Esse é um dos grandes efeitos maléficos do processo educacional brasileiro, que obviamente esse processo educacional, por complexo que ele é influenciado por fatores intrínsecos à escola, que estão relacionados com a qualidade dos serviços educacionais, mas também e sobretudo influenciado pelas questões sociais. Então as condições de vida vão interferir no resultado e no desempenho dos estudantes brasileiros. Então, no caso dessa defasagem que existe nessa faixa etária de 15 a 17 anos, é algo que tem início no início do processo de escolarização, ou seja, desde a primeira série do ensino fundamental. E no ensino fundamental, o país conseguiu um grande feito, que foi a quase universalização do acesso. Só que hoje, 97% das crianças brasileiras, nessa faixa de 7 a 14 anos, frequentam o ensino fundamental. Mas o nosso grande problema é que pouco mais de 50% dos que ingressam conseguem completar a última série do ensino fundamental. E muitos desses que completam, já completam em idade avançada, ou seja, então o problema ele se estende para o nível de ensino subsequente, que é o ensino médio. A Constituição garante, exige inclusive o ensino fundamental, né? Quer dizer, a partir da hora que a Constituição não exige, o ensino médio já há uma decadência do número de estudantes. Como que a pesquisa avaliou isso? Sim, a Constituição estabelece que, como escolaridade obrigatória, os 8 anos do ensino fundamental, que hoje foram elevados para 9 anos. Por um lado, o país conseguiu quase que cumprir a Constituição, como eu havia dito, no sentido da oferta da educação do ensino fundamental. Só que nós não conseguimos ainda fazer cumprir a conclusão do ensino fundamental para todos. Inclusive, isso está colocado como uma das metas do milênio que o Brasil se comprometeu a cumprir até 2015, ou seja, garantir que toda criança consiga completar a escolaridade básica no país. Agora, a pesquisa também mostra um dado interessante, falando em termos de Brasil, né, que a diferença entre o Nordeste e o Sul é muito grande. A que se dá esses números? Né? Os números são frios e exatos. Né? O Nordeste tem X% de desigualdade com o Sul em termos de educação. Por quê? Tem várias questões, vários fatores, mas
Eu diria que um dos principais é a questão das desigualdades de renda que existem entre as regiões brasileiras. Essas desigualdades de renda, obviamente, elas foram construídas dentro de um processo histórico da formação da sociedade brasileira. Então, existe uma correlação muito grande entre uma menor frequência à escola ao nível de renda da população. Agora, isso não exime a sociedade brasileira de corrigir essas diferenças. Então, a necessidade de políticas sociais que compensem, de certa forma, essas desigualdades de renda, elas são totalmente necessárias. Então, uma vez que o PIB é alto em tal estado, a educação acompanha essa estatística? Existe uma certa correlação muito forte em termos de renda e nível de escolaridade da população. Agora, em termos culturais, também há uma diferença nesse sentido? Porque no Nordeste tem menos crianças estudando e no Sul mais? Um fator cultural pode ser que tenha também a sua influência, né, de a família conceder menos importância à educação. Só que isso os dados não conseguem captar. O que nós podemos correlacionar são variáveis estatísticas do tipo a frequência à escola, o nível de renda, a cor, raça do estudante, o gênero, então a localização, se é rural ou urbano, são fatores mais objetivos que a gente pode estabelecer correlações estatísticas a partir deles. Agora, os fatores culturais de como a família confere valor à educação, isso não é observável por intermédio desses indicadores. Agora, o que a gente sabe, o bom senso reconhece, é que no passado as famílias atribuíam menos valor à educação e hoje elas atribuem mais valor à educação, porque a educação passa a ser uma possibilidade de ascensão social. Okay, você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a relação entre juventude e educação. No próximo bloco, juventude e analfabetismo. Nós voltamos já. Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje com o convidado Paulo Corbucci, ele que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e participou ativamente aí do lançamento do texto para discussão Juventude e Políticas Sociais no Brasil, o texto para discussão que trata aí longamente sobre juventude e também disseca sobre educação, né? Quais os pontos principais que o senhor destaca dessa pesquisa relacionada aí à educação? Há muitos analfabetos ainda, jovens, por exemplo, né? Sim, o analfabetismo ainda continua sendo o que a gente chama de uma chaga nacional, né? Porque ele ainda atinge, no caso da população brasileira como um todo, cerca de 10% da população. Então, se nós compararmos esse índice até com índices de países da América do Sul, né, como Argentina, Chile, Uruguai, nós estaríamos com um índice muito inferior ao deles no sentido negativo, né, que são países que já conseguiram baixar o analfabetismo para cerca de 2% a 4% da sua população. A situação do jovem ela é menos dramática. Então nós temos, por exemplo, entre os jovens de 15 a 24 anos, um percentual de 2,3%. De jovens analfabetos. E isso significa que esses jovens eles foram beneficiados nos últimos anos, nas últimas décadas, pelo processo de universalização do acesso à educação. Nós temos, inclusive, um gráfico que mostra essa questão da evolução do analfabetismo, né? De 1996 a 2006,
Esse gráfico mostra de 15 a 24 anos, né? Exato. Então, podemos observar ali que em 96 a taxa no Brasil era de 6,5%. Ela baixou em uma década para 2,3%. Agora, o que a gente observa e que precisa ser realmente preocupante é que enquanto as regiões mais desenvolvidas, Sul, Sudeste e até Centro-Oeste, conseguiram chegar a um índice de 1%, na região Nordeste ainda nós temos um percentual de 5%, ou seja, 5 vezes mais o das regiões mais desenvolvidas do país. Então, isso pressupõe a necessidade de políticas educacionais que compensem esse atraso histórico das regiões Norte e Nordeste, por exemplo. Agora o senhor falou em universalização do acesso. Nós temos um outro gráfico que mostra a diferença já com a universalização. Esse gráfico de 25 a 29 anos, aí as pessoas de 96 a 2006. Né? Exato. Então, por esses números, nós podemos observar que essa faixa etária, que já é um pouquinho mais a última fase da vida, da chamada idade jovem, né? Ela não foi tão beneficiada como aquela faixa de 15 a 24 anos. Então, nós temos percentuais maiores da população ainda analfabeta. Então, no caso do Nordeste, a diferença em relação ao Nordeste para as regiões Sul e Sudeste, ela se amplia. Então, nós podemos ver ali que em 2006, 11,6% dos jovens no Nordeste ainda eram analfabetos, enquanto no Sul e Sudeste, cerca de 1,6%. Ou seja, algo em torno de 7 vezes mais. Isso teve uma evolução a partir dessa universalização. Isso também ajudou com a Constituição de 88, já interfere nessas estatísticas? Ao reafirmar a obrigatoriedade da escolaridade de 8 anos, né, a Constituição estabelece como um dever do Estado, nas suas diversas instâncias, as instâncias municipal e estadual, que são as responsáveis pela oferta da educação obrigatória, de fomentar e ofertar a todos esse tipo de serviço educacional. Agora, em termos de juventude e o analfabetismo, né? Ainda há tempo de se recuperar aí um jovem analfabeto. Existem programas relevantes do governo atualmente para isso? Sim, certamente. O governo federal, por intermédio do MEC, tem o programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos, e esse programa visa justamente atender àqueles que não tiveram acesso à escola na idade adequada. O que ocorre é que quando se atinge a idade adulta ou a idade jovem, mas porém acima de 18 anos, quando há necessidade de ingressar no mercado de trabalho, então tudo isso fica mais difícil. Então, estimular esse aluno a voltar à escola, a se alfabetizar ou a continuar no processo de educação de jovens e adultos, se torna uma tarefa mais difícil. Então, aí sim há necessidade de estímulos, de facilidades que permitam que esse jovem ele possa concluir essa escolaridade básica. Os dados mostram que 38%, por exemplo, das pessoas analfabetas com 15 anos ou mais, ela chegou a frequentar a escola, ela foi para a escola, mas saiu da escola analfabeta, né? Ela saiu sem saber ler nem escrever. Isso é um problema da escola? Qual a sua avaliação sobre isso? Em princípio, pode ser um problema da baixa qualidade do ensino, mas não só. Às vezes, essa baixa qualidade pode estar associada às condições precárias de permanência e manutenção na escola. Então, por outro lado, se nós não conseguimos resolver essas condições sociais de imediato, nós temos que resolver as condições que são intrínsecas à escola, que garantam uma melhor qualidade do ensino. Tá ok. Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a relação entre juventude e educação, numa série especial que estamos fazendo sobre juventude e políticas sociais no Brasil. No próximo bloco, mais juventude e educação. Nós voltamos já.